corpos que giram ao som dos tambores, mãos que revolvem a terra, colhem alimento e trançam a palha, pés que caminham em busca do direito à terra e seguem adiante para garantir que a cultura ancestral continue atravessando as gerações. Estamos falando do modo de viver quilombola. Essas comunidades que se formaram no regime escravista, como resistência da população negra às condições ditadas pelos senhores de engenho, sobrevivem até os dias atuais e ainda lutam contra a exclusão e a opressão mais de 100 anos depois do fim da escravidão. Os números são imprecisos, mas estima-se hoje a existência de cerca de 3.000 comunidades quilombolas distribuídas em 24 estados brasileiros, onde vivem mais de 52.000 famílias. A Constituição de 1988 reconhece o direito de posse das terras para essas populações. Em 2003, o INCRA foi instituído como órgão responsável pela identificação e demarcação desses territórios. Mas, na prática, esses processos têm sido lentos e com graves conflitos entre quilombolas, grileiros de terra, especuladores imobiliários, entre outros. Discutir formas que possam assegurar não só o direito ao espaço físico, mas também a prática e a preservação dessa cultura é promover igualdade socioeconômica e também resgatar uma dívida histórica com as comunidades quilombolas, por um país melhor e mais justo. Olá, o Melhor e Mais Justo de hoje, como você viu, discute a situação das comunidades quilombolas no Brasil. Para essa conversa, convidamos Givânia Maria da Silva, que é coordenadora geral de regularização de territórios quilombolas do INCRA, Nilton Tato, coordenador do programa Vale do Ribeira do Instituto Socioambiental, e José Rodrigues, líder quilombola da comunidade Ivaporunduva. Bem-vindos. As comunidades quilombolas são grupos étnicos que se autodefinem a partir das relações com a terra, o parentesco, o território, a ancestralidade, as tradições e práticas culturais próprias. Para iniciar, eu gostaria que vocês descrevessem para os nossos telespectadores e internautas como vivem essas comunidades, o que elas são exatamente, como ocorrem as dinâmicas sociais desses grupos, quais são as principais atividades, rituais, enfim, como é a vida nos quilombos hoje. Eu vou começar pelas damas, né? Givânia, bem-vinda. Obrigada. Por favor, o que é um quilombola? Como é a vida num quilombo? Como são as comunidades quilombolas? Primeiro, queria agradecer esse espaço da gente conversar sobre esse tema, um espaço que certamente é muito importante para a discussão, para o momento, para a conjuntura que nós estamos vivendo. Primeiro dizer e já fazer um reparo nos números, né? Os números hoje já apontam, o Estado brasileiro já reconhece 3.554 comunidades existentes no país. Porém, o movimento quilombola, a coordenação do movimento, aponta a existência de mais de 5.000. E aí, como vivem essas comunidades? Essas comunidades dependem muito da região, mas tem alguns elementos que são comuns nas comunidades que a gente tem encontrado, que é essa resistência, essa luta para permanecer nesses lugares, se opondo a esse modelo que está posto aí do agronegócio, das grandes plantações. E essas comunidades, como bem você disse na abertura do nosso programa, que elas têm práticas próprias. Então, essas práticas, elas não dialogam com isso. E esse eu acho que talvez seja o maior desafio que as comunidades têm enfrentado nos seus territórios. Mas pensar como vive o Zé Rodrigues no Vale do Ribeira e pensar como vive um outro companheiro no Pará, ou no Nordeste brasileiro, em regiões bastante... Ou seja, é muito diverso, muito diferente. É muito diverso. Mas... Tem quilombos em 24 estados brasileiros e portanto, situações muito variadas. Zé Rodrigues, já que a Givânia te colocou no papo, entra na conversa. Zé Rodrigues, bem-vindo. Obrigado pela oportunidade, né? E afirmando o que a companheira falou, são diversas, né? Nós aqui, por exemplo, estamos no Vale do Ribeira, no sul de São Paulo,
né, onde está 23% dos 7% da Mata Atlântica que ainda resta, né? É naquela região que está os mais de 50 comunidades, né? 23% dos 7% de toda a Mata Atlântica do Brasil, né? Não só em São Paulo. Do Brasil, está no Vale do Ribeira. Então é dentro dessa região que nós estamos, né? Então, assim, como vive? Na verdade, as terras são coletivas, né? O jeito de viver são comunitário, né? O desenvolvimento é sustentável, né? E é uma luta porque a prática, né, não é isso, né? A gente vive num modelo bem diferente, né? O Brasil tem que conviver com um modelo econômico e social muito diferente, né? Então é muito difícil, né? Eu acho que dentro dessa realidade ainda precisa fazer muito ainda, né? As políticas públicas, né, precisam ser resolvidas em vários aspectos, né, para essas comunidades. E a gente vai conversar sobre essas políticas públicas na sequência, mas eu queria trazer o Newton para a nossa conversa. Newton, que coordena um programa, né, do Instituto Socioambiental no Vale do Ribeira. Fala aí como é que você vê Primeiro, a questão dos quilombos e dos quilombolas. Né? Agradecer a oportunidade de discutir a situação dos quilombolas. No ISA, lá no Vale do Ribeira, a gente já vem há uns 10 anos trabalhando. Então o ISA é o Instituto Socioambiental. Instituto Socioambiental, já vem há uns 10 anos trabalhando com as comunidades quilombolas lá no Vale do Ribeira. E é importante até esclarecer que essas comunidades quilombolas são comunidades negras rurais, né? E a experiência que a gente tem lá no Vale do Ribeira percebe e vem constatando o quanto que é importante a relação dessas comunidades com o meio ambiente. No Vale do Ribeira, por exemplo, as comunidades quilombolas têm uma diversidade muito grande, da agrobiodiversidade muito grande, quer dizer, uma série de espécies de sementes, alimentos, ervas medicinais, os quintais muito ricos, tá? Nessas comunidades... Eles cultivam tudo isso? Cultivam tudo isso. Nesses territórios, quer dizer, é onde eles fazem as suas rezas, as suas celebrações, suas danças, quer dizer, tem uma expressão cultural muito grande, tá? Eu estou colocando isso aí, quer dizer, que eles vivem, né, em várias atividades. Nessa região são vários quilombos. Sim, no Vale do Ribeira tem, já mapeado pelo movimento quilombola lá, só no estado de São Paulo, 37 comunidades. E aí deve ter uma próxima de 10 também no Vale do Ribeira, no Paraná, né? Então, e essas comunidades têm relação entre si? Elas interagem ou cada uma trabalha ou funciona muito separadamente? Tem uma relação de parentesco muito grande. O Vale do Ribeira tem um movimento quilombola forte, porque essas lideranças históricas, o Zé Rodrigues é uma dessas lideranças, já há muito tempo vem se unindo e procurando articular as comunidades quilombolas, né? Hoje podia dizer que o Vale do Ribeira, a expressão quilombola é muito forte. Mas eu queria terminar de dizer como vivem essas comunidades quilombolas. Desculpe, eu te interrompi. Porque é fundamental até para o público entender o quanto que é importante a questão do território para essas comunidades. E a gente vem percebendo já nesses 10 anos de atuação que as comunidades que têm o seu problema territorial resolvido, né, ela tem uma qualidade de vida muito melhor, tá? Justamente porque cria as condições de produzir o alimento necessário, né? Então tem um problema, resolve o problema de segurança alimentar e cria as condições para a reprodução cultural e natural, tá? E é importante a gente saber que esse segmento, esse grupo étnico quilombola, tá? Ele é parte da riqueza ou da diversidade da riqueza cultural que nós temos no Brasil. Então o Brasil tem uma fama muito grande lá fora e é reconhecido também pela sociedade brasileira de ser um país multicultural e de ter esse respeito, tá? De ter esse respeito. Então o território quilombola é fundamental para manter parte da riqueza brasileira, né? Já que você entrou nesse assunto, eu gostaria de aproveitar e perguntar nessa direção, quer dizer, em 88, a Constituição de 88 garante constitucionalmente o direito à terra aos descendentes dos quilombos.
E a partir daí a gente começa um processo de regularização, mas é um processo que complexo, com idas e vindas, com dificuldades. Eu queria que vocês falassem disso, como tem sido o processo de regularização, como tem sido a luta nessa direção, quais são os principais avanços e também os principais problemas. Primeiro é importante registrar que ao trazer pela primeira vez, né, essa categoria, a afirmação do direito, o direito que já estava posto. O que a Constituição de 88 faz com o quilombo é escrever, mas os quilombos eles existem desde do momento em que foram arrancados os africanos das suas terras aqui para o Brasil. Então, a existência de quilombo é dessa data. Só a Constituição de 88, ela traz isso como um direito, como uma categoria de direito. Porém, nós levamos... Era uma situação de fato e virou agora de fato e de direito. Né? Mas nós levamos, o Brasil levou de 88 a 2003... né, para poder ter um caminho de regulamentação desse artigo. Isso quer dizer que houveram outras tentativas, como, por exemplo, um decreto que regulamentou o artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e que ele feria a Constituição e feria, sobretudo, a memória do Brasil, porque ele dizia que, para você ser reconhecido como quilombo, a comunidade precisava provar que em 1888 ela estava naquele lugar. Como se a sociedade, como se os grupos étnicos, como se as pessoas elas fossem estátuas, elas não tivessem mobilidade, ou até mesmo, por exemplo, uma comunidade que vai uma grande barragem construída em cima dela, como é que ela ficou ali desde 1888? Então, o movimento quilombola lutou contra isso. E em 2003, já no governo do então presidente Lula... em muitos casos, não só uma barragem, ela foi expulsa pelo avanço da fronteira agrícola, exatamente, etc. Eu usei a barragem como um exemplo, mas né? São diversos exemplos. E é a partir de 2003, de um decreto presidencial que estabelece o procedimento de regularização desses territórios, é que aí então se começa a pensar a política de regularização como uma política pública, que até então ela não era sequer nem linkada com os mecanismos de planejamento da política pública, que é o plano plurianual, que são que é a lei de diretrizes orçamentárias, que é a lei orçamentária anual. Então, eram ações pontuais. E se tratava, o Estado falava de titulação. E havia titulação não é a mesma coisa que regularização. Titulação, eu vou lá e te dou esse título. Ele pode significar muito ou pode não significar quase nada. A regularização é o momento de reconhecer esse território e repassar para a comunidade desintrusada, ou seja, todos aqueles que por razões outras estejam ocupando aquele território que foi reconhecido como território quilombola, eles precisam, por alguma política pública, sair. Desde a desapropriação, quando é um grande proprietário, ou a um pequeno trabalhador que também não é jogado à rua como se nada fosse, é também encaixado em uma outra política pública. Então, isso demorou e tem demorado, é um processo que ninguém está satisfeito, o movimento certamente não está satisfeito, nem ninguém está satisfeito, mas é um processo que eu diria que é a pauta central, e aí concordando com a fala do Nilton, é a pauta central da temática de quilombo, é a questão da terra. Quando se resolve o problema da terra, as outras demandas, as outras questões, elas não estão resolvidas também, mas elas começam a ser fortalecidas. José Rodrigues, eu inclusive li na imprensa que há problemas com a regularização da terra em espaços onde a terra foi de algum modo regularizada, mas continua havendo problemas como, por exemplo, cobrança de imposto territorial, rural e urbano. Isso procede? Como é que vocês têm enfrentado esse tipo de questão? Olha, eu acho que tem fatores mais agravantes, né, do que essa questão do imposto, porque não está em pauta ainda, não foi discutido ainda como é que vai ser esses impostos, né? O problema maior é que, assim, na regularização, é que a Giovana falou,
aqueles territórios que já foi demarcado, reconhecido, há um problema de terceiros, né? Porque tem pessoas dentro da terra do quilombo que grileiro, né? Pessoas que entrou de má fé, grilou muita terra, expulsou pessoas e ele está lá. E a terra onde ele está é um território quilombola. As famílias estão em volta. E aí quando o governo reconhece e demarca e titula, tem quilombo aqui no estado de São Paulo que está titulado e o pessoal não tem onde trabalhar. Entendeu? As melhores terras estão na mão do terceiro. E aí assim, quando eu falo que falta políticas públicas, que eu falei no começo, é aquela coisa assim de completar o serviço, completar o trabalho. Reconheceu, demarcou e titulou, tira os terceiros, né? E os terceiros estão lá ocupando essas terras, né? E no caso que tem alguns quilombos aqui no Vale do Ribeira, vizinho nosso lá, que não tem terra para trabalhar. A melhor parte da terra, que pode fazer alguma coisa, né? Porque o serviço agrícola é manejado, né? Tem que respeitar todas as normas da legislação ambiental, né? Inclusive licenciamento, essa coisa toda. Então, assim, e essas terras que tem mais facilidade de trabalhar isso, está na mão do fazendeiro. O cara cria boi lá. E o Estado ainda, por enquanto, não desapropriou. Então, isso é o maior problema, né? A questão do imposto, a gente vai se discutir, vamos chegar no denominado comum, como é que vamos fazer, como é que vai fazer com o imposto, né? Mas o problema maior neste momento é a questão fundiária mesmo, né? E nós estamos com uma lei desde 1988, né? Desde 88, que a Constituição publicou o artigo, né? E até agora são poucos que são reconhecidos, são poucos que são titulados, né? Então, quer dizer, está muito lento ainda, né? A gente vai para um rapidíssimo intervalo e daqui a pouco a gente está de volta.